Vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado, nós vamos verificar primeiro a presença da França no Atlântico Sul. A França é um país do Atlântico Sul, que ela tem a Guiana Francesa. Eu patrocinei em 2009 um encontro de comandantes gerais de corpos de fuzileiros navais da América do Sul, e o representante francês se apresentou, né? Por sinal, a maior fronteira terrestre que a França tem com um país é com o Brasil. São 1.600 quilômetros de fronteira terrestre. É a maior fronteira, extensão de fronteira terrestre que a França tem. Então está lá. A França é um país do Atlântico Sul. E continuamos nosso estudo, vamos ver que a Inglaterra é um país do Atlântico Sul, porque ocupa uma série de ilhas no Atlântico Sul, sendo que nas Malvinas a coisa ficou um pouco mais complicada, porque a Inglaterra unilateralmente começou a explorar petróleo na zona econômica exclusiva e na plataforma continental das Ilhas Malvinas, mesmo a Argentina protestando, vai continuar protestando, né? Estimaram reservas de petróleo de 60 bilhões de barris, que hoje é muito maior que a soma das reservas de petróleo da Argentina somadas com a Inglaterra. E a Inglaterra, com a exaustão do petróleo do Mar do Norte, busca energia. Então, está ali, nas Malvinas, eles ocupam aquilo, sem falar com o aspecto ligado à Antártica, que uma das teorias seria a confrontação, que daria acesso à Antártica, mas podemos conversar se alguém tiver interesse depois. Isso já nos levantaria assim, uma certa preocupação, mas quando a gente continua, verifica que a China está na América do Sul. A China está tomando conta da África. Ela está tomando conta de tudo, né? Ela está no Saara, não sei se aqui está na 25 de Maio, na João Paulino, não sei. Onde se vê tem um chinês. Nesse poço que se descobriu agora lá no pré-sal de Campos, que o Campos tinha a bacia normal de Campos, mas sempre se desconfiou que no pré-sal de Campos também tinha petróleo, foi descoberto agora. Não é a Petrobras só, não, a Petrobras é a Repsol, com parte dela de uma firma chinesa. Ela está na África, que é a nossa fronteira marítima. E a África é uma panela de pressão. Nós vamos verificar a presença da China na África, a presença da Índia, a presença mesmo do Brasil, que explora petróleo na Nigéria. É um mundo de aventureiros, vamos dizer assim, que está, no momento, sendo, eu digo, ocupado economicamente pela China. O general responsável pela modernização das Forças Armadas chinesas, foi um mês atrás, declarou o seguinte: nossos interesses em recursos energéticos e no comércio estende-se a todo mundo. Há rotas navais fundamentais na Ásia, no Oceano Índico, na África e em ambos os lados do Pacífico que necessitamos proteger. Nossa força militar deve igualar o alcance de nossa atividade econômica e diplomática. Sem nenhum peso, né? Porque às vezes o nosso diplomata brasileiro, o Itamaraty, ele tem muito medo de falar nessas coisas, ele acha que vai ofender os outros. Se ele falar em defesa, em poder naval, interessante que o chinês, olha, eu vou levar o meu poder naval a assegurar os meus interesses comerciais onde eles estiverem. E quem quiser que se oponha. Porque entre países não há amizade nem inimizades. É uma disputa de poder. E qualquer outra coisa é um sonho de uma noite de verão. Mas não terminou aí nossa coisa no famoso Atlântico Sul, zona de paz e cooperação. Nós temos a presença do nosso irmão do norte. Tanto na Colômbia, que tem uma presença muito forte na Colômbia, como na Ilha da Ascensão, que embora seja inglesa, a única coisa que se vê do Google, está aqui à direita do satélite, é uma enorme base aérea americana, que eles têm desde a Segunda Guerra Mundial. É imensa, ela serve
e agora vai acabar, mas até o lançamento do último ônibus espacial de emergência para o pouso dessas aeronaves, daí o tamanho dela, certo? Durante a Guerra das Malvinas, os americanos só deixaram os ingleses usar depois de um contato pessoal da Margaret Thatcher com Ronald Reagan, certo? E ali eles têm uma das 5 estações terrenas do sistema GPS dele, que eu uso aqui para andar em São Paulo de carro. Né? Esse GPS, uma das estações terrenas, só tem 5, está ali em Ascensão. E eles também não ficaram muito preocupados com o que nós íamos achar quando recentemente criaram a 4ª Frota, né? E o comando da África que não havia. E eles dividiram então agora o mundo direitinho em todos os comandos, né? Tem um centro ao comando. O Comando Sul incomodava muito ao receber o comandante do Comando Sul, porque ele bota assim no bolso esquerdo o mapa da área que ele comanda, é do Rio Grande, fronteira do Estados Unidos do Comércio, para baixo. Eu cheguei a mandar fazer um pegando do Amazonas para cima, indo até o Alarque, mas achei que ia ser mas tive vontade de aparecer, porque é um pouco constrangedor. Mas não adianta. Esse é o jogo. E é interessante observar que aquela convenção do mar, alguns países não a reconhecem, não a assinaram. Interessante. Em cinza está quem não a reconheceu. E está nosso irmão do norte. Não reconhece a Convenção de Jamaica. Não é nem ratificado, não assinou a convenção. Então, dizendo que aquele petróleo do pré-sal é nosso, significa um pouco de retórica se eu não tiver capaz de mantê-lo, porque se houver uma crise de petróleo, de energia, e aí que está a grande preocupação do Atlântico Sul, é que essas descobertas estão transformando o Atlântico Sul numa província petrolífera. E começa então a despertar o interesse de países ávidos por energia para essa área, né? E com isso divide um pouco a atenção com o Oriente Médio. O Oriente Médio tem aquela atenção toda dos países que precisam de petróleo, porque tem petróleo. Porque se não tivesse petróleo, acredito que os palestinos ficariam um pouco por sua própria conta. Então nos chama a atenção que na medida que o Atlântico Sul começa a se tornar uma província petrolífera, e como os Estados Unidos não reconheceu a Convenção da Jamaica, e como documentos americanos dizem que o petróleo do Canadá, dos Estados Unidos, do México e da Venezuela são estratégicos porque ficam no continente americano, não, mais uma vírgula, ele introduz o nosso petróleo do pré-sal. E nós temos que ter condições de fazer face a essas ameaças. Então vamos ver aqui, é um Oceano Atlântico, onde está presente, ou estão presentes, 4 potências nucleares, todas com assento no Conselho de Segurança da ONU. Há conflitos interessantes. A Colômbia e a Venezuela disputam a área na Foz do Orinoco, tendo em vista petróleo. A Venezuela, que é 1/3 da Guiana, do Vale do Essequibo, com vistas a petróleo. Temos aí no sul a Argentina com a Inglaterra, pelas Malvinas. Então, esse mar não é tanto uma zona de cooperação e de paz, né? De sonhos idealistas, não é? O homem, o ser humano aqui, para ser politicamente correto, não posso falar homem, senão as moças todas vão ficar aborrecidas comigo. O ser humano aqui não é diferente do ser humano de outras placas. E é nesse mar que nós temos que ter um poder naval que consiga ter credibilidade para exercer a sua presença. E a credibilidade depende de quê? Meios adequados. Eu não posso ter um poder naval sem os meios adequados. Também não basta ter os meios se eu não tenho a capacidade de empregá-los e a firme determinação de empregá-los. A firme determinação de empregá-los é que condiciona a capacidade de sua manutenção, de empregá-los adequadamente. Porque a mera existência de um poder naval não dissuade se eu não tiver determinação em empregá-lo.